Seguro DPVAT, você provavelmente já ouviu falar nesse nome, mas será que você conhece as coberturas do DPVAT? Quais são os valores? Como requerer o DPVAT? E também hipóteses que você não tem o direito, os reais procedimentos para você não ter uma negativa da sua indenização nessa cobertura? É o que a gente vai analisar detalhadamente no vídeo de hoje e o nosso tema é DPVAT. Seja muito bem-vindo, sou Eduardo Gomes, advogado e professor especialista em Direito de Trânsito, e nós vamos tratar no vídeo de hoje sobre esse tema. Vamos aqui para a tela. Vamos iniciar o nosso tema, Seguro DPVAT, Direitos das Vítimas nos Acidentes de Trânsito. Atualmente, a legislação trocou o termo acidente para sinistro, tá? Veio esse sinistro de trânsito tecnicamente, mas eu vou falar o popular, que todo mundo praticamente já conhece por acidente há anos. O que a gente vai ver nesse vídeo? O que é o DPVAT? Quem tem o direito, quem não tem direito também, valores do DPVAT, documentos necessários para você dar entrada no DPVAT e o DPVAT negado, o que fazer. Vamos entender o que é o DPVAT. O DPVAT é o seguro obrigatório que foi criado há mais de 40 anos com a função social de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito no país. É um seguro obrigatório para a cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga, ou por pessoas transportadas ou não, incluindo motoristas, passageiros e pedestres. Então, nós, pelo conceito, já entendemos que qualquer pessoa que tiver um envolvimento no acidente de trânsito com veículo automotor terrestre poderá fazer jus ao DPVAT se você se encaixar em 3 coberturas. Quais são essas 3 coberturas? São essas 3 possibilidades que têm o direito ao DPVAT. A primeira, se o acidente de trânsito gerar despesas médicas não cobertas pelo SUS, você pode ressarcir os gastos com essas despesas médicas. Pessoas também que sofreram um acidente de trânsito e, em razão desse acidente de trânsito desse veículo automotor, gerou uma invalidez permanente, também poderá fazer jus à indenização do DPVAT. E também aquelas pessoas que foram vítimas, né, do acidente de trânsito de uma forma trágica, chegaram ao óbito, também os sucessores, né, os herdeiros, terão direito à indenização pela cobertura do DPVAT na cobertura morte. Agora a gente vai entender as 3 coberturas. Primeira, despesas de assistência médica e suplementares. O que são elas? São despesas realizadas pela vítima em consequência do acidente. Despesas médicos hospitalares em caráter privados, fisioterapias, medicamentos, equipamentos ortopédicos, próteses, entre outras medidas terapêuticas prescritas pelo médico ou fisioterapeuta. Devem ser comprovadas por recibos, cupons e notas fiscais, com a identificação do beneficiário ou seu representante legal, no caso de menores, dos estabelecimentos e profissionais de saúde envolvidos. São esses documentos aí que vão gerar a possibilidade de ressarcimento. Essa cobertura, ela cobre até o valor de R$ 2.700. Então, até R$ 2.700 o DPVAT ele vai cobrir e ressarcir esses valores se você tiver as documentações certinhas. Eduardo, e se der acima desse valor? Aí você tem a possibilidade, se você não foi o causador do acidente, se a outra pessoa foi culpada, de cobrar os danos materiais lá na justiça contra ela, ou vocês fecharam um acordo para pagar de forma consensual aquilo que o DPVAT não cobriu. E aí, quais são os documentos obrigatórios para você pedir o DPVAT nessa modalidade? Documento com foto, o boletim de ocorrência do acidente de trânsito, o boletim médico hospitalar, as prescrições médicas, relatórios e laudos médicos, comprovantes de despesas, entre outros. Principalmente as notas fiscais, os recibos e outras comprovações necessárias para você conseguir o ressarcimento nessa cobertura. A segunda cobertura é a invalidez permanente. O que é a invalidez permanente? É uma indenização concedida àqueles que tiveram, em consequência de acidente de trânsito, perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, que pode ser total ou parcial.
caracterizada como invalidez permanente e definitiva, ou seja, esgotadas a possibilidade de recuperação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais identificada pela perícia. Então, a gente encaixa aí diversas questões, né? Se você teve a perda de um membro aí, ou órgão do seu corpo, você vai se encaixar na invalidez permanente. Por exemplo, ficou aí com uma amputação, invalidez permanente. Ficou cego no acidente, invalidez permanente. São situações que você não consegue recuperar. E, Eduardo, qual é a indenização nessa modalidade? Até R$ 13.500. Só que você tem que levar em consideração algumas questões. Tem invalidez permanente que R$ 13.500 é baixo, né? Dependendo do grau de extensão que vai ser avaliado numa perícia. Quanto maior sua invalidez, maior é o valor. Quanto menor o grau dela, menor o valor. Só que o teto aqui é R$ 13.500, mas na justiça existe invalidez permanente, que a gente já fez esse vídeo aqui, inclusive, que chega aí nos patamares de R$ 50 mil, de R$ 100 mil, só que não é a título de DPVAT, é a título de dano estético e a título de dano moral, que são outras indenizações que você pode cobrar na justiça. Mas para fins de DPVAT, a cobertura, no caso de invalidez, é até o valor de R$ 13.500. Se você achou baixo, você pode considerar levar uma ação de dano moral, de dano estético, se você foi a vítima do acidente, não foi o causador do acidente, para a justiça. Para a invalidez permanente, para essa cobertura, esse tipo de indenização, você precisa ter provas também, como documento com foto, boletim de ocorrência, boletim médico hospitalar, relatórios médicos das lesões, laudo do ML, entre outras questões que demonstram a extensão física, né, ou psíquica da vítima, seu estado de invalidez permanente, e você provavelmente também poderá passar por perícias para verificar o seu grau de invalidez, que é isso que vai determinar se a sua indenização vai ser R$ 13.500, vai ser 12 mil, 11 mil, 6 mil, 5 mil, enfim, vai depender da avaliação pericial. E por fim, a última cobertura do DPVAT, em caso de morte. A indenização é devida nos casos de falecimento da vítima decorrente do acidente de trânsito. Nesse caso, vai ser pago aos sucessores. O valor é de R$ 13.500. Assim como nas duas coberturas anteriores, no caso de morte, você precisa comprovar pelos documentos, como documento com foto, boletim de ocorrência, certidão de óbito da vítima comprovando a morte, comprovar o parentesco, porque vai para o sucessor, os relatórios de laudos médicos e o laudo do ML. Dentro dessas três coberturas, faço a observação que tanto a vítima como o causador do acidente, se eles se encaixarem nesses requisitos aqui, independentemente de culpa, quem deu causa, eles fazem jus ao direito do DPVAT. Agora, na justiça, se você for cobrar outras indenizações, como dano moral, dano material, dano estético, lucro cessante, pressões civis, nesses casos, aí a vítima, né, ou seja, aquela que não teve culpa no acidente, ela vai cobrar do causador que seja pago, ou ele paga de forma consensual se chegarem num acordo fora da justiça. E agora a gente vai ver casos que não têm direito ao DPVAT, que não é coberta, e muita gente acha que é. O que o DPVAT não cobre? Acidentes sem vítimas, por exemplo, foi só danos materiais, não vai cobrir. Aí você tem que fazer um acordo, né? A pessoa paga voluntariamente o causador do acidente, ou você ingressa na justiça se ela resistir. Multas e impostos não são cobertos pelo DPVAT. Acidentes não causados por veículos automotores, no caso, tem que ser veículo automotor, o envolvimento do acidente, não precisa ser os dois. Um deles já é suficiente. Por exemplo, o carro acertou a bicicleta, aí já tem a possibilidade. Agora, outro tipo de acidente que não seja com veículo automotor não vai gerar o direito ao DPVAT. Colisão de roubo ou incêndio, né? Você teve o veículo furtado e aí o bandido foi lá e acertou outra pessoa. Aí tu quer o DPVAT para reparar os danos do seu veículo. Não vai ter a possibilidade. Despesas judiciais decorrentes de ações de trânsito também não são pagas pelo DPVAT. E recibo de aplicativo ou de combustível, né? Por exemplo, seu veículo ficou parado porque você sofreu um acidente de trânsito, mas foi só dano material.
E aí tu tem que pegar Uber, por exemplo, para se locomover. Essa despesa que tu tá tendo de Uber porque você tá indisponível ali com o veículo, não vai ser coberta pelo DPVAT. Eles estão dando material que a outra pessoa tem a obrigação de pagar, ou você cobra na justiça porque você está tendo essa despesa decorrente do acidente, dos danos materiais, que teu veículo está indisponível. Então, lembrando, as 3 coberturas que são indenizadas pelo DPVAT é só despesa médica, invalidez permanente e morte. Outras, esqueça. Outras vai cair em outro campo do direito, que aí você tem que entrar com uma ação judicial. Como que é o processo de solicitação do DPVAT? Antigamente você fazia para a seguradora líder, mas atualmente, até o presente momento, até 2024, desde 2021, tem sido feito pela Caixa Econômica Federal. Então, o processo de solicitação, como é que funciona? Você vai solicitar para a Caixa, tem até aplicativo para isso, você vai fazer o cadastro e colocar os documentos corretos. Qualquer falta de documentação pode gerar uma demora e eles vão te notificar para você complementar. Vai fazer o acompanhamento do status da tramitação. Se for deferido tudo certinho, o pagamento é feito em 30 dias corridos, com abertura de conta na Caixa Econômica Federal atualmente. E é feito o depósito lá para você sacar numa conta social digital da Caixa Econômica Federal. E isso é agora 2024. A Caixa vai estar fazendo a cobertura do seguro do DPVAT de forma emergencial. A qualquer momento pode ter uma licitação para que outra empresa faça os pagamentos. Até porque a Caixa, ele é um banco, ele não é uma seguradora. Antigamente a seguradora Líder era uma seguradora. Então, hoje as pessoas até enfrentam burocracias com o banco porque ele não tinha uma estrutura preparada, né? Foi investindo no decorrer do tempo, mas ainda assim tem negativas indevidas que, se for o caso de você ter uma negativa ou o valor for muito baixo, você pode acionar a Caixa por meio de uma ação judicial para que ela seja condenada ali a fazer o pagamento correto, desde que você traga as provas certinhas sobre isso. Eduardo, posso entrar com DPVAT a qualquer momento? Não. No direito, tudo tem um tempo. E aí, se você não exercer nesse tempo adequado, vai prescrever. Você vai perder aquele direito ali pela demora de exercê-lo. Qual é o prazo para você entrar com um requerimento do seguro DPVAT? Para as despesas médicas, até 3 anos a contar da data do acidente. Para a invalidez permanente, até 3 anos a contar da ciência do caráter permanente da invalidez. E no caso de morte, 3 anos contados a partir da data do óbito. Passou desses prazos aqui, infelizmente, você não tem mais direito a receber o DPVAT. E aqui, para a gente já para a finalização do vídeo, as dúvidas frequentes da maioria dos clientes que me trazem aqui. Elas são bastante repetitivas, então fiz meio que um FAQ para responder já de forma para todo mundo. A partir de 2021, o DPVAT foi extinto? E a resposta é não. O que foi extinto foi só o pagamento, porque verificou-se que havia muitos recursos para cobrir as despesas do DPVAT, como despesa médica, indenização por invalidez e indenização por morte. Então, desde 2021 até o presente momento, até agora, 2024, que é no início de 2024, não há cobrança, porque se entendia que tinha recurso suficiente para pagamento. Agora, no início de 2024, que está se discutindo aí uma falta de recurso para pagar, tanto é que desde o fim de 2023 está suspenso os pagamentos do DPVAT por falta de recursos, segundo a Caixa Econômica Federal. Mas o DPVAT não foi extinto, só teve uma isenção do pagamento porque se entendia que antigamente o valor que já tinha já era suficiente para fazer a cobertura. Então, em breve, as cobranças vão voltar. O que acontece se não pagar o DPVAT? Você não consegue licenciar o veículo, e aí você pode ser multado e sofrer 7 pontos na habilitação, e se for o caso também de uma blitz, sofrer a remoção do veículo, porque você não vai ter o licenciamento do veículo. Quem tem o veículo furtado ou roubado deve pagar o DPVAT? A resposta é não. Quando o veículo é furtado ou roubado e você comunicou à autoridade policial ou ao Detran, você fica isento de pagar o IPVA, o licenciamento e o DPVAT até você recuperar o veículo. Além do DPVAT, é possível receber outras indenizações? Sim. Danos materiais, danos morais, danos estéticos, pensões civis não são cobertos pelo DPVAT. Então, isso você pode cobrar de forma consensual, né, conversando amigavelmente, e se houver negativo do causador do acidente de pagar, aí você ingressa com uma ação judicial,
que inclusive já temos vídeos sobre esses outros temas. O seguro DPVAT negado ou de baixo valor, o que fazer? Aí você pode apresentar um recurso administrativo ou ingressar com a ação judicial demonstrando que a seguradora errou, não foi erro seu. E aí você vai fundamentar o porquê você entende que o valor deveria ser maior conforme a legislação vigente. Grávida que perde o bebê decorrente do sinistro tem direito ao DPVAT? Sim, já tem entendimento do STJ de um caso de uma grávida que foi vítima de um acidente automobilístico e depois de 5 dias o bebê veio a falecer. E aí o DPVAT foi pago, tá? Esse caso chegou na justiça. Eduardo, e uma polêmica também. Aquelas pessoas que ficam se jogando no veículo para receber o DPVAT de propósito, né? Vão lá e se atropelam lá para receber o DPVAT. Tem algumas conversas nesse sentido, algumas perguntas nesse sentido. E já tem julgamentos nesse sentido aí também. Essa pessoa que de má fé, de forma proposital, foi lá e se jogou no veículo para receber o DPVAT. Ela recebe o DPVAT? E a resposta é não. Se isso for comprovado que ela dolosamente, intencionalmente, se jogou, se atirou para receber o DPVAT, a negativa ela é devida, porque ela está tentando burlar o sistema. Agora, se a pessoa for se suicidar, por exemplo, se jogou de uma ponte e um caminhão acertou ela, quando passou embaixo de um viaduto, por exemplo, ela se jogou. A intenção dela aí não é receber o DPVAT, a intenção dela é se suicidar. E se acontecer a morte ou uma invalidez permanente decorrente disso, os sucessores, por exemplo, no caso de morte, eles fazem jus ao recebimento, porque nesse caso o objetivo não foi burlar o sistema, mas sim a pessoa, infelizmente, por alguma doença mental, algum estado ali, ela se suicidou, mas a intenção não era o DPVAT, mas sim tirar a própria vida. Atualmente, em 2024, existem projetos e tramitações para mudanças do DPVAT. Por enquanto, o que eu expliquei é o que está valendo ainda hoje, tá? Mas futuramente aí pode ter mudanças e, se for o caso, a gente grava novos vídeos. Mas hoje é a situação que eu expliquei para vocês nesse vídeo aqui. Eduardo, quais são as mudanças e discussões? Essas discussões podem se concretizar ou não, até porque podem ser alteradas ou não. Vamos analisar o que está se debatendo atualmente assim, nos principais temas. O DPVAT vai trocar para o SPVAT, a abreviação dele, que é o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito, SPVAT. Então, o nome vai mudar, se for aprovado, obviamente. Outra questão também que está em alta é a volta das cobranças. Como eu disse, de 2021 até agora, 2024, ainda não teve cobrança, porque se entendia que havia muitos recursos para pagamento, então não tinha necessidade de cobrar. Só que agora a Caixa alega falta de recursos, então a volta das cobranças já é algo que está em pauta aí. Outra coisa, a extinção da cobertura de despesa de assistência médica e suplementar. Então, ficaria atualmente pelo projeto só as indenizações pela invalidez permanente e a de morte. Outra questão também é a discussão da fixação do valor. Por exemplo, para invalidez permanente, R$ 13.500, esse é um valor que está há muitos anos e que não é atualizado há muitos anos. Esse valor está defasado. Então, no projeto se discute a possibilidade de fixação de outros valores por meio de decreto. A questão também, quem vai ser o responsável pelo pagamento, se ainda vai continuar sendo a Caixa ou se vai ter licitação para uma outra seguradora concorrer e ficar responsável pelos pagamentos como a seguradora líder antigamente. E, por fim, existem outras questões no projeto que a gente não vai levantar por aqui porque são subsidiárias. As 5 principais são essas questões aqui que vêm sendo debatidas no Congresso Nacional. E aqui são outros direitos que tanto a vítima como o causador do acidente podem ter. Quais são? Dano moral, a gente já tem um vídeo aqui sobre dano moral. Dano estético, a gente também já tem um vídeo sobre dano estético. Pensão civil, benefícios por incapacidades no INSS, pensão por morte, seguro privado contratado, isenção de imposto para pessoa com deficiência, entre outros direitos. A gente vai ver em vídeos futuros, né? A pensão civil, isenção de imposto, benefício por incapacidade, pensão por morte, seguro contratado e os outros direitos. A gente já tem o dano moral, o dano material, o dano estético. E agora esse é o vídeo do DPVAT. E esse foi o tema de hoje, pessoal. Seguimos aí com nossa sessão de vídeos falando sobre direitos das vítimas
dos acidentes de trânsito e também dos causadores, né? Os causadores, eles têm as suas responsabilidades, que no caso é pagar a vítima, mas também tem seus direitos. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Instagram, nas outras redes sociais. Se você tiver dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E aqui são os meus contatos, caso você queira conversar comigo. O meu Instagram está aqui, o meu Facebook também está aqui. Aqui é o WhatsApp do escritório, se você quiser mandar sua dúvida por lá também. E aqui o nosso site, que é o www.eduardogomesadvocacia.com. Nos vemos em breve em próximos vídeos.